Bom dia, meu nome é Eugênia Angélica, sou aluna da Uninter, estou aqui para aplicar um projeto no ensino fundamental, séries iniciais, né? E o assunto que eu vou abordar é a apreensão das relações espaciais pela criança no ensino da geometria, né? Então, eu vou fazer um breve relato, depois eu vou entrar na questão prática, né? Um breve relato da questão do ensino da geometria. Então, sobre o ensino da geometria, a criança experimenta, todos nós sabemos que a criança ela é muito ativa, ela experimenta uma infinidade de ações destinadas a conhecer, a explorar o espaço em que ela está inserida, né? A atitude de tocar os objetos tem o que? Existe aí o que? Uma estimulação, né, sensorial, traz à criança uma gama de experiências de relações, né? Segundo o autor Miorin, ele diz que é preciso vários anos, né? É uma questão de tempo para que a criança construa o seu espaço de perceptivo, né? O seu espaço perceptivo. É uma é uma questão de maturação orgânica e de maturação psicológica, né? Em paralelo a isso, é, em paralelo, existe também o espaço de perceptivo, que constrói-se também o espaço lógico e conceitual, né? O importante é que a aprendizagem da geometria ela é necessária para o desenvolvimento das relações, assim como do raciocínio lógico, né? E da questão de percepção. E as atividades lúdicas, né? Elas estão aí para desenvolver as relações de percepção de uma criança em idade pré-escolar, né? A geometria, então, é um conhecimento visual, manual, de manejo. Por quê? Porque a criança, ela vai desenhar, ela vai cortar, ela vai se relacionar essas figuras com os outros colegas, ela vai ter uma gama de relações, né? Que é muito importante para ela. E a criança também ela vai entrar no mundo da criação de figuras, né, de composição, de imaginação, de montagem, de desmontagem. Então, tudo isso traz o quê? Traz uma bagagem para ela de percepção, né, de construção. Então, é preciso compreender como a criança constrói o seu conhecimento, que é por meio da experimentação, ela vai experimentando, né? No primeiro contato com o objeto, né? Ela não forma conceitos nesse primeiro contato. Os conceitos aparecerão mais tarde com a maturidade, né, psicológica dela, né? E cada uma tem o seu tempo. Então, os pressupostos teóricos do conteúdo. Nos dizeres de Miguel E. Miorin, ele diz o seguinte: ser a geometria, independente dos ensinamentos escolares, um patrimônio cultural adquirido com vivência social da criança. Para Piaget, que é outro autor, também sobre a questão do ensino infantil, diz o quê? Que a criança constrói seu conhecimento por meio de uma experimentação ativa, né? Ela experiencia os objetos sem formar conceitos. Os conceitos só aparecerão mais tarde com as experiências, né? Para Piaget classifica como? Ele classifica a abstração física como como uma abstração simples. E a abstração lógica matemática é uma abstração reflexiva, né? Então, exemplo,
quando a criança relaciona vários objetos entre si, isso quer dizer que ela passou da abstração simples, empírica, né, de toque, para a abstração reflexiva, né? Quando consegue relacionar as propriedades do objeto que ela tocava, ela consegue relacionar isso na mente dela. Então a criança representa mais a lógica nas ações, né? Então, no segundo momento, eu vou desenvolver em sala o jogo chinês, né? Que é o Tangram, tá? O Tangram é formado por 7 figuras, né? Dois triângulos grandes, né? Dois triângulos pequenos, um quadrado, um triângulo médio e um paralelograma, tá? Como que isso, né? Como que eu posso explicar esse quadrado? Eu posso explicar como ele ele é o Tangram, né? E ele tem uma história, né? Qual é a história do Tangram? Então, eu vou contar essa história do Tangram. Então, não esquecer que cada aluno vai construir o seu Tangram. Cada aluno deverá receber o seu material para construí-lo. Então, assim o aluno terá uma abordagem sensorial, perceptiva das figuras geométricas através do ensino e da aprendizagem com explorações visuais, táteis e auditivas, tá? Que é o que esse Tangram vai fazer com as crianças, né? Elas vão ter todos esses momentos, certo? Então, material para os alunos: uma folha sulfite, né? Para criar o desenho com as peças, né? Tesoura, papel colorido, durex, lápis de cor, né? Depois, dentro da sala, como é que vai ser, como é que vai ser colocadas as carteiras, né? As carteiras têm que ser colocadas em círculo, por que carteiras? Porque as crianças vão ter que desenhar o Tangram, né? Pode ver que elas vão ter que desenhar, né? Então, como não podemos esquecer da imaginação, é importante também que o professor tenha essa questão da imaginação ligada à questão da mente e à questão do olhar. Então, a questão da mente e a questão do olhar é importante o quê? Óculos. Então, né, a representatividade é o óculos. Então, nada melhor do que óculos para uma criança visualizar o mundo. Qual o mundo? O mundo que ela vê. Não é o mundo que eu quero ver, é o mundo que ela vê, que o amiguinho dela vê, né? Então, é importante esses óculos, distribuir os óculos para as crianças, porque elas vão ficar até mais empolgadas, né? Porque é colorido, chama atenção, e é importante também essa questão de visualizar, né, o mundo de uma forma lúdica, tá? Então, essa condição lúdica é importante, né? Então, o jogo do Tangram, né? Ele é um jogo infantil, ele é educacional, né? Com ele é possível compreender como as crianças apresentam a lógica nas ações, tá? Então, vou contar a questão da lenda, né? É uma de origem chinesa, né? Que surgiu entre 960 a 1279 a.C. Chegou na Europa, esse jogo só chegou na Europa no século XIX, né? Então, a lenda diz que um imperador, né, tinha um espelho e quebrou esse espelho.
né? Teria quebrado esse espelho. Ao tentar remontá-lo, se deu conta de que 7 peças que o objeto se partiu poderiam ser unidas de diferentes formas, né? Dando origem a diferentes figuras, tá? Então, um quadrado foi decomposto, né? E daí se formou o quê? Todas essas figuras geométricas dentro desse grande quadrado, tá? A segunda lenda diz o quê? Que é uma segunda versão. Diz que uma pedra preciosa teria se quebrado e em 7 pedaços. E com tais partes foi possível formar diversas formas, como plantas, animais, pessoas e figuras. Esse jogo foi utilizado como teste auxiliar nos estudos sobre a inteligência dos humanos. Tá? O nome Tangram vem da dinastia chinesa, Tang, na Ásia, 960 a 1279 a.C. Tá? Então, o que eu quero dar seguimento é que o aluno ele precisa ter uma folha, né? Ele precisa ter uma folha de papel sulfite, né? Essa folha de papel sulfite, uma vez que ela é uma folha de papel sulfite, uma vez dobrando dessa forma, né? E cortando deste lado aqui, né? Você tem o quê? Um quadrado, tá? Esse quadrado, através das dobraduras, né? Que o professor vai fazer para ensinar as crianças, né? Através das dobraduras, surge o quê? Surgem o quê? Surgem os triângulos, né? Surgem quadrado, paralelograma, né? Tudo dentro dessa questão da dobradura. E esse tangram, ele vai ficar, desta forma aqui, tá? Então, esse tangram desenhado em sala, ele vai ser desenhado, né, pelos alunos, e ele vai ter esse tangram, pode se formar através dos papéis coloridos, pode ficar dessa forma. Uma vez recortado, são peças o quê? De formas geométricas, são 7 peças. Quanto mais tangram o aluno fizer, mais peças ele terá para fazer o quê? Para ele fazer os desenhos. E o que é o desenho? Quais desenhos que serão, né? Então, com esse tangram, você pode fazer desenho do cachorro, né? Ó, você pode fazer o desenho do foguete. Isso são alguns exemplos, mas podem ser feitos tem inúmeros objetos, né? Animais, plantas que podem ser feitos. Pode ser feito o gato, tá? Essas são algumas figuras chaves. Podem ser realizados as figuras, os números, né? Podem realizar aqui mais uma vez o foguete, tá? O coelho, tudo com figuras geométricas. O cavalo, tá? O barco, a casa e vários outros objetos. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que o professor, né,
tem que lançar daí um desafio, né? Qual é o desafio? Apenas um desafio, né? Para que haja a questão da construção a questão dos objetos, dos desenhos, né? Então veja só, qual é o desafio? O professor poderá lançar um desafio para que os alunos criem esses desenhos, né? E cada aluno poderá fazer mais tangram para fazer mais figuras, né? Porque ele vai ter mais peças geométricas. Então, a professora daí pode tirar fotos, né? Como essa daqui, por exemplo, né? Como essas que eu já mostrei para vocês. Pode tirar fotos, mas pode fazer uma sequência de fotos. E daí, com essa sequência de fotos, ela pode fazer o quê? Um vídeo, né? E esse vídeo dá para colocar também, né? Dá para fazer o vídeo e dá para colocar também mandar esse vídeo para as crianças, para os pais das crianças, né? Isso também pode ser feito de forma de maiores dimensões, tá? Então, é um jogo bastante interessante, é um trabalho bastante interessante porque os alunos vão estar dinamizando, né? Eles são dinâmicos, é um jogo dinâmico porque eles têm que desenhar, têm que recortar, têm que montar, têm que fazer o desenho, tem a questão colorida, tem a questão das cores, tem a questão do que o aluno quer fazer, né? Olha que interessante, né? Então, é muito interessante para a criança, é bem dinâmico e, ao mesmo tempo, é de raciocínio, né? Raciocínio lógico também. Então, eu creio que outra coisa que tem que ficar bem, que é importante aqui frisar, é que o aluno tem que ter os materiais, né? Então, o professor já tem que vir com esse material todo pronto, porque vai ser lançado daí essa condição de trabalho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da ideia, que vocês tenham gostado do meu vídeo, né? E que possam aplicar isso para as crianças, né? Da escola que vocês estão. É um jogo simples, é um jogo, uma dinâmica, eu diria uma dinâmica, né? É uma dinâmica, o Tangram, eles dizem que é um jogo, né? Mas para mim é uma dinâmica, né? Uma dinâmica e com as figuras geométricas, tá? E é muito interessante. E a criança também vai ter a criança vai ter muita vontade de fazer porque ele é bem colorido, né? Conforme os papéis que você der para as crianças, elas vão montando, né? E elas vão ter cada vez mais peças e vão poder fazer mais peças do jeito que elas quiserem. O que elas quiserem desenhar com essas figuras geométricas, elas vão poder desenhar. Isso que é importante, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que vocês apliquem para as crianças, né, que vocês trabalham também, tá? Então, muito obrigado e até uma próxima aplicação de, de dinâmicas, tá? Bom dia.